Olá, amigos! Estamos de volta aqui com mais um estudo da nossa série A Luz do Amor de Deus. O tema de hoje é o grande conflito e o foco do estudo de hoje é: há um grande conflito entre Deus e Satanás, um conflito cósmico, e o planeta Terra é o palco. E o tema central desse grande conflito chama-se adoração. E para verificar se isso é verdade, nós vamos analisar 3 itens. Primeiro item, a origem do mal. Segundo item, as operações do mal, como o mal funciona. E o terceiro, o óbito do mal. Fácil para você memorizar. A origem, as operações e o óbito do mal. Vamos direto ao primeiro item. Como será que começou o mal? Se você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, você vai perceber que praticamente ao final de cada dia, Deus vê a criação daquele dia e Deus diz que a sua criação foi algo bom. E quando chegamos ao último versículo, a Bíblia nos mostra que Deus viu tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Quando Deus cria alguma coisa, Deus cria coisas boas, Deus não cria coisas ruins. No livro de Mateus, capítulo 13, temos uma parábola que Jesus nos conta, a parábola do joio e do trigo. Nessa parábola há um senhor que planta boa semente. Mas quando os servos dormem, aparece alguém que planta uma má semente. Passado o tempo, o joio cresce em meio ao trigo e os servos se perguntam: Senhor, tu não plantaste boa semente? Como, pois, nasceu o joio em meio ao trigo? E sabe quanta responsabilidade o Senhor assume? Nenhuma. Veja o texto, leia comigo. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. E Jesus descreve quem é esse inimigo. O inimigo que o semeou é o diabo. A pergunta é: de onde veio esse diabo? De onde veio Satanás? Será que a Bíblia nos relata de onde ele veio? Sim. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz o seguinte: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa história chamada mal não começou aqui no planeta Terra. Começou lá no céu. Mas será que Deus criou o mal? Vejamos o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 em diante. Tu eras, falando a respeito de Lúcifer, o querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias da antiguidade, até que se achou iniquidade em ti. Pergunta: quem era esse anjo que caiu do céu? A Bíblia diz que ele era um querubim da guarda ungido. E como foi que Deus o criou? Deus o criou, diz o versículo 15, perfeito. Quando Deus cria alguma coisa, Deus cria coisas boas, Deus planta boas sementes, Deus cria coisas perfeitas. Então, como que iniquidade, como que o pecado entrou no coração de Lúcifer? O que é que ele dizia no seu coração? Quais eram as intenções dele? Sabe que a Bíblia responde também isso? Em Isaías capítulo 14, dos versículos 12 em diante, nós lemos: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aqui está falando de Lúcifer. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, veja os intentos do coração, veja os desígnios do coração de Satanás: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que Lúcifer mais queria era o trono de Deus. Lúcifer não estava satisfeito com a maneira pela qual Deus regia o universo. Lúcifer queria reger o universo ao seu modo. Lúcifer queria novas leis. E Lúcifer acusou o governo de Deus de não ser um governo bom. Qual era o grande desejo no coração de Lúcifer, então, de acordo com esse trecho que a gente leu? Ser exaltado e ser adorado, assim como Deus o é. De acordo com a Bíblia, o mal começou numa rebelião angélica contra o governo de Deus. E o grande foco, o grande tema central do mal chama-se adoração. Lúcifer queria para si uma adoração que só cabia a Deus. Vejamos como hoje o mal opera,
como se dão as operações do mal. Em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte acerca do filho da perdição. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro